Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar finalmente sobre as minhas leituras do mês de setembro. Como vocês já perceberam, eu vou passar o mês de janeiro novamente a tentar pôr os vídeos de 2025 em dia e, portanto, até ao final do mês eu conto que eles estejam todos publicados se o meu computador permitir, basicamente, tendo em conta que para um vídeo pequenino ele ontem decidiu desligar-se a meio da edição. Portanto, eu tenho uma alternativa, eu só ainda não passei para esse computador porque isso significa adaptar-me na realidade a várias coisas. Uma delas a outro programa de edição, a outra é que eu geralmente uso o touchpad do meu portátil de 2009 para fazer a edição e, portanto, sim, eu não tenho um rato, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não compreende como é que eu edito desta forma, mas é verdade, é que eu edito dessa forma e na realidade também, como não tenho um sítio para ter o computador pousado, trabalhar com rato é mais chato e sinceramente dá-me vontade de atirar coisas contra a parede. Não ter um touchpad a funcionar como eu estou habituada, porque o meu ainda tem os botões do rato da esquerda e da direita e, portanto, apesar deste portátil ter um touchpad também não funciona da mesma maneira e isso é extremamente frustrante e, portanto, eu tenho várias coisas a adaptar-me, incluindo também que o meu computador atual tem uma ranhura para o cartão SD que eu estou a usar para gravar e o outro eu vou ter de andar a passar por um adaptador de cartões, um leitor de cartões. Portanto, várias coisas ao mesmo tempo, isto é só para dar aqui um update. No entanto, vamos passar para o meu mês de setembro, que já está extremamente em atraso, que eu pensava que ia deixar isto adiantado em dezembro, mas olhem, cá estamos. E portanto, espero que alguém esteja contente desse lado, porque vai ter vídeos praticamente todos os dias. Eu sei que não é bom para toda a gente, para mim vai ser cansativo, mas a culpa é minha. E portanto, cá estamos. Setembro era suposto ter sido um mês em que eu ia ler imenso. Eu tinha imensos planos para este mês, porque eu sabia que o meu trabalho neste mês ia ser completamente diferente do que tem sido nos últimos quase 13 anos e, portanto, eu sabia que possivelmente ia ter mais tempo para ler, menos foco em várias das coisas, porque as minhas tarefas iam ser completamente diferentes. Ora, eu fiz muitos planos, entre ler livros em inglês para tentar avançar coisas que têm estado encalhadas, ler livros em português para avançar, coisas de parceria que tinha para dar avanço também, e na realidade foi um dos meses em que eu li menos. E portanto todos os planos que eu tinha a partir daqui foram por água abaixo e na realidade os próximos meses também não foram melhores. Portanto, setembro marcou aqui um declínio na quantidade de leituras que eu fiz. Felizmente não marcou um declínio na qualidade, mas isso é uma coisa que vocês vão ficar a saber à medida que eu for falando sobre eles nos vídeos de leitura dos próximos meses. Portanto, para hoje vou passar para as leituras do mês de setembro. Ora, nos meus planos de 2025 tenho quase certeza que uma das metas era terminar coleções e eu tinha algumas em mente, sendo que uma delas era esta, Nevernight. E portanto faltava-me só o último livro, o Dark Dawn, e eu estava assim, queria mesmo muito terminar esta coleção. Lá está, só faltava um livro, já só faltava um livro há 2, 3 anos. E portanto este foi o livro que eu decidi que ia ler durante o meu tempo de trabalho e que ia conseguir ler imenso. Não aconteceu, mas consegui ler este livro, consegui finalizar esta trilogia. Portanto, nós aqui estamos a acompanhar a Mia Coravera. A Mia tem um objetivo de vida que é vingar a morte do pai. Vingar a morte do pai, vingar a morte da mãe, vingar a morte do irmão. No fundo, toda a família dela foi morta às mãos de um grupo muito seleto de pessoas que acabaram por conspirar para que isso acontecesse e a Mia, sabendo isso e tendo sido o único membro da família que escapou ileso dessa situação, acaba por fixar-se que o objetivo de vida dela é vingança. E portanto este é o terceiro volume que vai continuar aqui exatamente no sítio onde termina o segundo. O segundo já tinha terminado ali num cliffhanger, assim num abismo gigante em que nós ficamos: quem o quê? Quem? Diz lá outra vez que eu acho que não ouvi bem o nome. E aqui vamos ter de lidar então com as coisas que acontecem no final do segundo livro e no fundo a Mia vai perceber que se calhar tem um propósito um bocadinho maior do que aquele que ela pensava. Nós vamos estar a acompanhar aqui as coisas de pelo menos duas perspectivas diferentes. Nós temos o grupo que está com a Mia e temos no fundo toda a igreja que ela destruiu a tentar
perceber como é que vai continuar aqui a existir, por assim dizer. Portanto, a igreja neste caso é uma escola de assassinos que a Mia esteve durante algum tempo e a verdade é que a Mia conseguiu o propósito dela, que era ter os ensinamentos que a ajudariam a obter a vingança que ela procurava. No entanto, algumas traições acontecem pelo meio, algumas pessoas ficam pelo caminho e ela vai ter de perceber como conseguir atingir os objetivos dela, sendo que a Mia é uma pessoa muito individualista e eu nunca vi uma pessoa individualista a ter tantas pessoas à volta dela. E portanto, para uma assassina que não tem escrúpulos, ela tem um grupo de pessoas à volta dela que gostam muito dela e isso já vos pode dizer também algumas coisas relativamente à Mia. Ora, o livro vai aqui por um caminho que na realidade eu não tinha antecipado. Há algumas alturas em que quebra a quarta parede e está a falar diretamente com o leitor, isto para lá das notas de rodapé, porque o Jay Kristoff adora fazer notas de rodapé nesta coleção. Mas eu tenho a dizer que as notas de rodapé aqui estão só a tentar explicar algo histórico relativamente à história que está por trás de tudo o que está a acontecer. Portanto, imaginem que isto era o nosso mundo, alguém vos estava a dar algumas informações extras sobre as pessoas, sobre o folclore, sobre história em geral, história com H grande. E portanto é o quebrar da quarta parede e é o porquê de ser da Mia que me deixou aqui um bocadinho desorientada. Ao mesmo tempo, eu acho que o facto de ter estado a ler este livro durante tanto tempo espaçado, sem conseguir ler muito seguido e sem estar propriamente concentrada na leitura, fez com que este livro não chegasse ao meu máximo de adorei este livro. Gostei muito de ver as personagens, gostei muito de ver as peripécias pelas quais estas personagens vão avançando. Esperem sangue, estes livros têm sempre muito sangue, mas houve aqui qualquer coisa que falhou e eu tenho a sensação que é essa questão de não estava a antecipar o caminho que o autor, o rumo que ele queria dar à personagem. E isso desorientou-me um bocadinho, tirou-me aqui um bocadinho o tapete debaixo dos pés. Faz sentido, ao mesmo tempo não era isto que eu esperava. A questão das expectativas, que não eram muitas, eu não sabia para onde é que isto ia, mas ao mesmo tempo fiquei assim um bocado, ok, não estava à espera. Portanto, é uma trilogia que vale muito a pena, está a começar a ser publicada em português pela Catártica. Portanto, vão para ele e vão conhecer a Mia, porque nunca mais se vão esquecer da Mia, nem do Mr. Kindly. A minha leitura seguinte fez-me sair de assassinos sem escrúpulos para super vilões. E, portanto, o meu livro seguinte foi aqui O Vilão Aprendiz, um livro que me fez rir imenso. E se na realidade o Dark Dawn também já me tinha feito rir, o tipo de humor do Jay Kristoff é diferente do humor do John Scalzi. Apesar de ambos serem bastante irónicos e sarcásticos, este acaba por ser muito mais nonsense. Foi um livro que me lembrou muito Hitchhiker's Guide to the Galaxy e Quality Land, portanto alguns risos de nervoso, mas maioritariamente meu Deus, o que raio está a acontecer aqui e ok, é pertinente, é pertinente. Portanto, nós temos aqui o Charlie está num momento muito complicado da vida dele e está a tentar descobrir como avançar, como criar um futuro. E ele tem planos, só não tem propriamente uma forma de chegar a eles porque os planos muitas vezes precisam de dinheiro para serem concretizados e convenhamos que o Charlie não está propriamente a nadar em dinheiro. Portanto, quando ele é contactado por um advogado a dizer-lhe que ele é o único herdeiro de alguém que tinha um império de estacionamentos, ele acaba por perceber que talvez tenha aqui uma saída. O que ele não estava à espera é que esse império de estacionamentos fosse só uma fachada para todo o império de super vilões. E é esperado que o Charlie seja a pessoa que vai coordenar esse império de vilões. Só que o Charlie, na realidade, é muito panhonha, vamos só dizer isto. O Charlie não tem propriamente uma espinha dorsal que será provavelmente necessária para ser um super vilão. O que este livro faz, no fundo, é uma análise e uma crítica social muito a nível de empresas, muito a nível empresarial, portanto a forma como está alguém no topo e alguém no fundo da cadeia e a pessoa do topo vai sempre sair por cima e a pessoa no fundo da cadeia vai ser sempre lixada. E além disso, temos aqui várias questões, como por exemplo o facto de quando algo está a ser desenvolvido a nível tecnológico, as coisas geralmente estão a ser procuradas num sentido de melhorar a vida às pessoas. No entanto, à medida que as coisas vão sendo
criadas, vão sendo inovadas, vão sendo descobertas. A verdade é que é sempre alguém que vê para lá daquilo que aquela experiência, aquela tecnologia desenvolvida foi criada para, e portanto muitas vezes aquilo que foi criado com um intuito acaba a ser usado para outro intuito. E no fundo é isto que o livro faz, é mostrar-nos que muitas vezes a linha que separa um vilão do herói é muito, muito tenue. É o facto de que quando conseguimos manter os nossos valores, há coisas que acabam por acontecer que se calhar não eram bem aquelas que nós tínhamos pensado, mas ao menos sabemos que conseguimos manter a nossa integridade. Portanto, o livro que vai fazer é levar-nos a acompanhar o Charlie à medida que ele vai ficando mais dentro das coisas que são esperadas dele, as coisas que são feitas, as coisas que não são feitas, aquelas em que ele pode ter uma influência positiva. Vamos descobrir aqui gatos que comunicam, gatos que conseguem comprar propriedades, golfinhos que falam e que na realidade querem fazer greve porque as condições de trabalho não são as melhores, e vamos ver de que forma o Charlie acaba por ter aqui um impacto com uma visão externa de alguém que não tem absolutamente nada a ver com o Império de Supervilões, e de que forma isto tudo também acaba por impactar o Charlie. É um livro com muito nonsense, muito sarcasmo, muita ironia, e que não vai funcionar para toda a gente. Eu tenho certeza que não vai funcionar para toda a gente, porque é um estilo de escrita muito peculiar. E portanto, se vocês tiverem um tipo de humor semelhante ao meu, muito provavelmente vão gostar deste livro. Se gostaram de Hitchhiker's Guide to the Galaxy ou de Quality Land, muito provavelmente vão gostar deste livro. Se este não for o vosso tipo de humor, então não há gatinhos falantes nem golfinhos falantes que vos salvem, porque a probabilidade é que não gostem desta história. Mas para quem gostar, tem aqui uma crítica tão boa ao sistema. Portanto, para quem achar piada, vá que não se vai arrepender. Ora, aqui pelo meio de setembro chegaram cá a casa 2 livros e eu decidi que um deles era pequenino e na realidade uma história que eu já conheço e possivelmente a maior parte de vós já conhece a história e que podia muito bem ver o que é que tinha sido feito. E estou aqui a falar de Hansel e Gretel, uma adaptação do Stephen King com ilustrações do Maurice Sendak. E eu tenho a dizer o quê? Eu não sou o maior fã do Maurice Sendak, eu não sou o maior fã de Onde Vivem os Monstros, por alguns motivos. Eu tenho alguns livros infantis que são assim, o supra-sumo, toda a gente adora, toda a gente ama, e que eu não sou o maior fã de uma perspectiva pedagógica. E, portanto, tendo em conta que a minha formação é enquanto educadora de infância, na realidade há alguns livros que são trabalhados por educadores de infância que eu não sou fã. Como é o caso, então, de Onde Vivem os Monstros, e também não sou fã, por exemplo, a Toupeira queria saber quem fizer aquele, o que é que seja, da Toupeira. Pronto, não sou fã. No entanto, o que é que eu posso dizer relativamente ao Maurice Sendak em Hansel e Gretel? Faz todo o sentido, porque o tipo de ilustrações do Maurice Sendak tem todo este ar estranho, peculiar, assustador, que cai que nem uma luva nesta história. E portanto, nós temos aqui desenhos que nos vão assustando à medida que vão assustando também as crianças que se perderam pela floresta. E portanto, para quem não conhece a história de Hansel e Gretel, eu acho muito difícil de haver alguém que não conheça, mas também tenho noção que nem toda a gente tem acesso a contos de fadas ou alguém que lhes fosse contando este tipo de histórias à medida que foram crescendo. E portanto, Hansel e Gretel é a história de 2 irmãos. O pai ficou viúvo, casou pela segunda vez, e a verdade é que estão a passar por uma altura de escassez e, no fundo, a madrasta destas crianças propõe que os abandonem na floresta. O pai não está propriamente a favor, mas a verdade é que estão a passar por dificuldades e lá vão eles e deixam as crianças no meio da floresta, e a partir daí há todo um conjunto de peripécias por parte destas crianças para tentar regressar a casa. E numa das vezes conseguem, mas na segunda dão com uma casa feita de bolos, doces, por aí fora, e a partir daqui as coisas complicam. Portanto, na realidade eu não consegui perceber muito bem a adaptação do King. Eu teria de ler a história original, mesmo original, sem ser as adaptações que vão chegando até nós, porque o que eu senti foi que a adaptação do King era muito semelhante àquela que eu conhecia, e portanto eu sei que devia ter lido a original dos Irmãos Grimm. Nunca será a original dos Irmãos Grimm, porque eles eram compiladores de contos, portanto de origem oral e que passaram para escrito, mas eu sinto que se calhar devia ter lido o outro para saber melhor quais eram as diferenças com o original. Porque eu sinto que aquilo que chega até nós em Portugal já é adaptação da história. No entanto,
para quem quer explorar aqui esta questão toda do abandono, de tentar dar a volta a situações complicadas, Hansel e Gretel vai ser sempre uma boa história e daquelas que nos acaba por abrir os olhos para as pessoas menos boas da nossa vida e também para usarmos a cabeça para tentar sair das situações más, porque às vezes é o usar a cabeça que faz toda a diferença. Portanto, um livro para crianças já, não diria em pré-escolar, esta história é um bocadinho assustadora para pré-escolar, mas daí para a frente, quando já começam a ter autonomia para ler sozinhos, acho que vale a pena conhecer Hansel e Gretel. E como as leituras deste mês já não estavam muito famosas a nível de quantidade, a verdade é que eu tenho comprado muita BD ao longo dos anos e eu não tenho andado a dar prioridade à minha banda desenhada e, portanto, fui pegar numa novela gráfica para começar a dar aqui alguma vazão, até porque é uma história que eu estava extremamente curiosa, acho o título muito peculiar e queria muito saber como é que estava desenvolvido. E portanto tenho aqui A Universidade das Cabras, de Christian Lachs, e é um livro que me atraiu. Porquê? Porque a Universidade das Cabras faz referência ao facto de haver pessoas que vão dar aulas a sítios quase inacessíveis e, portanto, os caminhos que têm de percorrer para conseguir chegar aos sítios onde há crianças que precisam de ser ensinadas, muitas vezes são muito atribulados, são difíceis de fazer e daí a questão da Universidade das Cabras. E portanto são professores que levam quase a ardósia às costas e que vão a sítios recônditos para conseguir ensinar as crianças, porque na realidade é o ensino, é a educação, é o conhecimento que vai conseguir mudar o mundo. E portanto, quando nós ensinamos crianças, estamos a apostar num futuro melhor para toda a gente e não apenas para alguns, como é aquilo que se está a ver a querer acontecer. E, portanto, esta história começa com Fortuné, penso que será final do século XIX ou início do século XX, a ir dar aulas a zonas montanhosas. E a verdade é que ele fez isso durante muitos anos, mas houve uma lei que passou e que faz com que as pessoas que ensinem tenham de ter formação para poder dar aulas. E uma vez que o Fortuné sabe que esse caminho vai ser muito complicado de caminhar, mais do que aquilo que ele faz para chegar às crianças, acaba por se tornar vendedor ambulante e fazer chegar os livros de outra forma, e isso faz também com que ele consiga mesmo assim ir dando um toque aqui ou ali a nível de ensino. Só que isso também acaba por ter os dias contados e Fortuné acaba por emigrar para os Estados Unidos da América. E a partir daqui a história acaba por desenrolar por outros caminhos. Na realidade, todos eles vão dar ao facto de haver comunidades que estão a ser ensinadas em sítios que não são acessíveis ou então comunidades que à partida se querem manter na ignorância, que se querem manter sem ter conhecimento, sem ter uma forma de se expressar com aquilo que toda a gente considera que é sinal de inteligência, portanto, a palavra escrita. E a verdade é que nós vamos ver aqui ao longo de duas épocas muito distantes o facto de continuar a haver comunidades que não têm acesso à educação e o que acontece às pessoas que tentam levar a educação a esses sítios. E a verdade é que muitas vezes não são bem recebidas, muitas vezes são escorraçadas e é se não lhes acontecer pior. E portanto, um livro que acabou por me apanhar um bocadinho de surpresa porque eu estava à espera que a história se estivesse a focar mais, por exemplo, na história do Fortuné, mas enquanto professor destas áreas mais inacessíveis. E eu estava à espera que o foco fosse mesmo aí, só numa personagem, só numa época. Estava longe de imaginar que isto me ia levar até aos Estados Unidos, que ia ter muito mais política até do que eu pensava, porque leva-nos também ao Afeganistão e, portanto, acaba por ter uma componente política muito grande que não dá para fugir, porque lá está, nós continuamos a ter muitas crianças sem acesso à educação, continuamos a ter muitos adultos analfabetos em muitas regiões, principalmente mulheres às quais não é permitido ir à escola. E, portanto, é um livro extremamente pertinente, extremamente importante sobre esta temática e que nos leva aqui a acompanhar personagens que, no fundo, acabam por pôr a vida em risco para tentar contrariar este poder que quer manter o povo na ignorância e mantê-lo controlado dessa forma. Um livro que eu achei muito interessante, gostei muito das ilustrações, gostei muito da forma como as personagens se vão relacionando e do facto de estar aqui um paralelismo tão grande entre duas épocas tão distintas, mas em que há sempre alguém a tentar fazer com que outras pessoas cheguem mais longe e que sejam mais difíceis de manipular. E portanto,
será sempre válido tudo o que esteja relacionado com a educação, porque é extremamente pertinente, extremamente necessário, e é só por aqui que o nosso futuro tem pernas para andar. E foram estas as minhas leituras do mês de setembro. Como eu disse, foram poucas leituras, mas foram boas leituras. A partir daqui o resto do ano vai continuar a ser mais ou menos com este número de livros, portanto fiquem já preparados. Os vídeos felizmente não devem ser tão longos como é habitual, mas eu ainda tenho muita coisa para vos falar. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar destes livros, se já leram algum deles, se concordam comigo ou não na minha apreciação de cada um deles, se houve algum que vos deixou com curiosidade. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!